boa tarde, Santa Catarina, pontualmente 12:30. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro, e está no ar a versão SC do Jogo Aberto. Ao vivo para todo o território catarinense, como está aparecendo aí na sua tela. É ao vivo, sim, senhor. Então, seja muito bem-vindo. E agora, o assunto por aqui é apenas um só: o futebol de Santa Catarina. E a gente começa o programa de hoje falando da notícia que agita não só Santa Catarina, mas está sendo comentada em vários cantos do país. Sabe por quê? Olha quem pode desembarcar aqui. Segundo o All Sport, quem está muito próximo de acertar com o Léo Moura, quem será? A manchete diz: time do interior de Santa Catarina faz proposta para contratar Léo Moura. O lateral direito Léo Moura, ídolo recente do Flamengo, tem proposta em mãos para defender o Metropolitano, o time do interior de Santa Catarina, o Metrobala, né? Sidney Loureiro, gerente de futebol da equipe, confirmou a informação ao All Sport. Abre aspas para o Sidney: estamos conversando como ele deve estar com outros times, né? Então ele já tem uma ideia de que de fato vai ter que concorrer. Disse o Cartola, que completou: agora esperamos para saber se temos de melhorar a oferta ou se não temos. Dando essa declaração, Claudio Miranda, 12:32, o Sidney dá margem para melhorar a oferta. Se ele tem dinheiro em caixa, isso é bom. Até porque, financeiramente, dificilmente os times conseguem hoje melhorar uma oferta e entrar no mercado para disputar. Principalmente o Metropolitano, que tem uma situação interessante. O Metropolitano joga fora de casa, joga em Jaraguá do Sul, mas precisa também fazer renda. Tem que chamar a atenção do torcedor de Jaraguá. E para fazer isso, quem sabe, esteja apostando em Léo Moura. O Metropolitano já fez isso outras vezes. Trouxe jogadores que no mercado são considerados jogadores experientes, jogadores veteranos, e acabou dando certo. E o Metropolitano pode dar sim essa cartada. Vamos ver, seria um bom meia para a equipe do Metropolitano. Acho que não tem mais condições de atuar como lateral direito. Isso ficou visível nas últimas atuações de Léo Moura. Mas como meia, seria um jogador que chamaria atenção para o futebol catarinense. Coloca o Metropolitano na vitrine, por quê? Porque hoje é um jogador que todo o Brasil conhece. E assim Léo Moura poderia vestir a camisa do Metropolitano. Dificilmente, se entrar numa disputa mais séria, o Metropolitano vai ter condições de trazer Léo Moura. Mas acredito na possibilidade sim, até porque já fez isso com outros jogadores. Aí imagens do jogo de despedida do Léo Moura, que aconteceu lá no Maracanã contra o Nacional do Uruguai, né? Foi muito festejado aí junto com o Alexandre, na época que ele estava no Flamengo. Agora, a idade, salvo engano, 32 anos, né? Então, e depois esteve muito próximo de voltar para o Flamengo, né? Teve. Mas aí o próprio Flamengo não quis mais o Léo Moura. Exatamente. Esteve no Fort Lauderdale lá, que é uma liga secundária que disputa, né? Uma liga secundária nos Estados Unidos, aí não se adaptou. O cara não se adaptar a morar em Miami também, eu vou te falar, não. Mas enfim, aí ele resolveu sair de lá. Na verdade, eu acho que faltava talvez o brilho, os holofotes, que nos Estados Unidos, numa liga secundária, na liga principal já não existe tanto assim, na secundária então é muito menos. O que deu a entender nas vezes foi isso, Claudinho. E aqui em Santa Catarina, se ele vier pro Metropolitano, com certeza a badalação em Blumenau, na região, vai ter. Não, em toda Santa Catarina, no Brasil, pode ter certeza. Muita gente vai querer saber como é que o Léo Moura está se comportando no futebol. Por 5 anos, ele foi registrado 5 anos antes do que eu disse. Tem 37 anos. Então, Léo Moura é um jogador já veterano, experiente, mas fisicamente é um jogador que tem condições de atuar ainda. Aí o que acontece? Assim, né? Nós já vimos algumas situações de jogadores que recuperaram o futebol brasileiro jogando em times de Santa Catarina. E isso não vai muito longe, não. Você teve Clebão jogando por aqui, todo mundo dizia: ó, Clebão acabou o futebol. Não dá mais. Ele conseguiu dar a volta por cima jogando em Santa Catarina. O caso mais forte, talvez, do Edmundo, que Edmundo deu realmente uma volta muito grande por cima, atuando aqui. Depois todo mundo dizia o seguinte: olha, acabou o futebol, deu para o Edmundo, não dá mais. O Léo Moura talvez realmente não consiga jogar por muito mais tempo, mas acredito que no futebol catarinense ele vai chamar a atenção, jogando pelo Metropolitano, vai levar público a Jaraguá do Sul, e aí, se realmente confirmar a causa custo-benefício. Qual é o custo do Léo Moura hoje? Se for para melhorar... 50 conto, falam. 50 mil reais por mês. Se tem dinheiro em caixa para pagar os 50 mil por mês. Fala assim, que alguns empresários vão se juntar, aquela onda, né? Alguns empresários vão se juntar para trazer o Léo Moura para o Metropolitano. Agora não tenha dúvida do seguinte: a notícia está em vários portais esportivos do país e a concorrência de times do mesmo quilate do Metropolitano vão entrar na briga. Até hoje, porque a principal expressão do Metropolitano, em termos nacionais, está no banco.
né, que é o Valdir Espinosa como técnico da equipe do Metropolitano. Você traz Léo Moura, você chama mais atenção ainda. O Metropolitano já ganhou vitrine. Se confirmar a contratação, ganha mais ainda e com certeza vai levar fôlego com a Jaraguá, que é um grande problema para o Metropolitano nesse campeonato estadual. Muito bem, agora a gente vai falar do Avaí, por enquanto então segue nisso, né? Em negociação, nada confirmado entre Léo Moura e Metropolitano, mas existem essas negociações, a gente informa para você se houver alguma alteração, sei lá, se assinar o contrato daqui a pouco, alguma coisa nesse sentido. Vamos falar do Avaí? Olha só o que foi publicado no site oficial. Atenção você, torcedor do Avaí, que pretende assistir a estreia em casa, entre aspas, a estreia do Avaí como mandatário no Campeonato Catarinense 2016. O que tem que fazer? A informação foi publicada no site do Leão. Serviço do jogo para Avaí Metropolitano. O sócio que desejar assistir a partida deverá retirar na secretaria do clube, mediante a apresentação da respectiva carteira, sua credencial a partir de segunda-feira, ou seja, desde ontem, às 9 da manhã, sendo que esse prazo vai até quarta-feira, amanhã, ao meio-dia. Caso a entrega de credenciais não atinja o limite de lugares, são 2.000 credenciais disponíveis, aí sim, não tendo essas 2.000 credenciais sendo disponibilizadas aos sócios, vai ser aberto o processo de venda de ingressos a partir de quarta-feira, 2 da tarde, com os valores estipulados em R$40 a inteira, a meia entrada R$20 e menores de 12 anos pagarão R$5. Acho muito difícil alguém chegar lá, Claudionir, e conseguir comprar ingresso, né? Ou é mais fácil um sócio chegar lá, querer a credencial e não vai ter mais. O que eu acredito é que o torcedor do Avaí vai lotar o estádio Renato Silveira, não vai ter ingresso à venda, eu acredito nisso, tenho essa expectativa, até porque o torcedor do Avaí, ele nesse momento se mostrou surpreso positivamente com o que o Avaí apresentou nos 2 primeiros jogos. Né? Ele estava muito desconfiado, achando que ia dar tudo errado. Veio da ressaca do fim de ano. Isso, o que ele viu no primeiro jogo contra o Grêmio, no segundo jogo com o Criciúma, agradou o impacto. Não agradou na totalidade, mas ele foi bem melhor do que ele esperava. Então, por isso, ele espera os primeiros 3 pontos, a primeira vitória, e acredito sim que não teremos ingresso à venda. Torcedor do Avaí, tu vai lá, vai pegar sua credencial para o jogo e vai para o Renato Silveira. Não deveremos ter ingresso à venda para essa partida, com casa cheia para acompanhar o Avaí Metropolitano, dentro, logicamente, da capacidade que tem o Renato Silveira. Lembrando, o jogo Avaí Metropolitano é na quinta-feira, 7h30 da noite, estádio Renato Silveira, na cidade de Palhoça, né? O jogo não acontece na ressacada por conta da troca de gramado que ainda acontece. Então fica bem claro para o torcedor, ele vai ter que ir à secretaria, pegar a sua credencial, tem até o meio-dia de amanhã para fazer isso, para que o Avaí não coloque ingresso à venda. Eu acho que a torcida do Avaí nessa batida vai sim fazer um grande público Renato Silveira para Avaí Metropolitano. Tá entrando dinheirinho no Caixa Havaiano, hein? Tá entrando, Rafinha. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha. A matéria que foi publicada no portal infoesport.com.br sobre o jogador Rafinha. Joia do clube, vai para o futebol português. Quem é Rafinha? Muitos torcedores se perguntam. Pois é, não chegou nem aos profissionais ainda. Aí o que fala a matéria? Vamos ver? Olha só. Destaque da Copa São Paulo nas categorias de base desde o ano passado, Rafinha chamou a atenção de muitos clubes pelo país, até que acertou sua transferência para a Vitória de Portugal nesta segunda-feira. O Avaí detinha 50% dos direitos econômicos do atleta e vendeu 45%. Fica ainda com 5%. Fala-se, Cláudio Miranda, esses 45% representam 600 mil euros. Multiplica por 4, vamos para 2.400.000 reais. É uma boa grana, o Avaí precisa colocar dinheiro em caixa e, além disso, vai receber de forma parcelada, não recebe dinheiro de uma só vez, na totalidade. Vai ser parcelado, o assento foi feito de forma parcelada. Rafinha era uma joia que tinha o Avaí, que estava sendo lapidada, logicamente, para estrear nos profissionais. Infelizmente, o torcedor azul não vai poder acompanhá-lo com a camisa do Avaí. Fez uma boa Copa São Paulo, foi muito bem nas categorias de base do ano que vem e era uma grande aposta que se tinha. Rafinha, que é gaúcho, acaba indo então para o futebol português. Expectativa que se tem com esse dinheiro em caixa, o Avaí consiga trabalhar, colocar a casa em ordem e a partir daí o Avaí realmente consiga manter um pouco mais os seus garotos. Até porque esse ano o futebol brasileiro vai precisar muito da categoria de base. Não é só o futebol catarinense não. O futebol brasileiro está nessa batida, nessa necessidade, com muita dificuldade de contratar bons jogadores. Se você não tem dinheiro em caixa, você não contrata. E a categoria de base pode ser a solução, até para fazer caixa, que é o caso do Avaí. Necessidade mesmo. Exatamente. E essa situação acaba trazendo muito benefício para o Avaí, porque dentro de campo as coisas estão caminhando.
fora de campo a gente sabe que não tá legal. Mas a venda do atleta, do Rafinha, não vou ver ele jogar com a camisa do Avaí, tudo bem. Esquece, né? O que tem que se resolver é o agora. E o agora se resolver é colocar os salários em dia de jogadores e também comissão técnica e funcionários do clube. O que é fundamental para que dentro de campo a coisa continue deslanchando. E essa questão dentro de campo, você vê como é interessante. A gente falou sobre isso aqui antes mesmo do Avaí estrear na Copa Sul Minas Rio. O que acontece? A partir do momento que as coisas começam a andar dentro de campo, que o proveito do Avaí começa a ser um pouco melhor, o aproveitamento da equipe começa a ser um pouco melhor, o torcedor, ele passa a ter um outro foco. Claro. E o foco agora é aquilo que acontece nas 4 linhas do gramado. O Avaí vencendo o Metropolitano, conquista os 3 primeiros pontos. Poderia ter tido um resultado melhor contra o Criciúma. Criciúma até mereceu a vitória por 1-0. Mas a partir de agora, o Avaí entra de outra forma no campeonato. Tem obrigação de vitória, faz os 3 pontos, entra dinheiro em caixa pro Avaí, começa a arrumar a casa e o torcedor começa a comemorar um bom 2016. 12:41, a gente vai para uma rápida parada e depois do intervalo a gente segue por aqui falando sobre o nosso futebol. Sai daí não! Rodrigo Biro, 29 anos, lateral esquerdo. Acabei de estar fazendo os exames. 100% não vou falar que eu tô, porque vou ser próprio de mentir para mim mesmo. Clubes reforçam investimentos nas categorias de base e apostam na descoberta de novos talentos. Colocar eles e que eles desenvolvam o potencial, se não for aqui na Chapecoense, que seja num outro clube também. Voltamos com o Jogo Aberto SC e olha só. Teve um jogador ontem apresentado lá no estádio Orlando Scarpelli e ele não perdeu a oportunidade no momento que foi apresentado de dar uma cutucada no ex-time dele, que inclusive é aqui de Santa Catarina. Olha lá. Rodrigo Biro, 29 anos, lateral esquerdo. Tinha tudo para ser mais uma apresentação de jogador como tantas outras. Até aquelas declarações tradicionais sobre preparo físico e estar pronto para ajudar teve durante a coletiva. Cheguei depois, dos demais. Deu 2 semanas agora de treinamento. Acabei de estar fazendo os exames. 100% não vou falar que eu tô, porque vou ser próprio de mentir para mim mesmo. Até que em uma pergunta despretensiosa, onde pediram para ele falar sobre a carreira e as características de jogo dele, o Rodrigo Biro resolveu polemizar. Foi uma passagem pela Chapecoense em 2014. Estou voltando agora para uma equipe muito maior, não tem nem comparação. Todo respeito à Chapecoense, mas Figueirense é muito maior, extremamente maior. Amigo, parece que a passagem dele pela Chape não terminou muito bem. Foram 22 jogos com a camisa do Verdão do Oeste e nenhum gol marcado. E se você pensa que aquela declaração escapou meio sem querer, ele voltou a falar no assunto. Para mim o Figueirense tem maior torcida, eu acho que a camisa é maior, o clube é maior. Não desmerecendo a Chapecoense jamais, é um clube que me ajudou bastante, mas eu acho que não tem nem comparação com o Figueirense. Pois é, Cláudio Miranda, o Rodrigo Biro chegando de sola com a trava da chuteira pra cima, trava de alumínio e tudo mais. E com um detalhe, esse Rodrigo Biro vai jogar em Chapecó, meu amigo. E vai ter que jogar muito, Rodrigo, porque senão a coisa vai complicar. Vê bem, a situação, você pode falar algumas coisas? Pode. Hoje, aquela história do politicamente correto, às vezes enche o saco. Tá muito chato. Isso. Tá muito você chato. pode falar algumas coisas. Agora, se você é perguntado, você pode até dar uma opinião. Agora, se não é perguntado, deixa assim. Não cria polêmica. E ele polemizou quando a pergunta não aconteceu. Falou sobre a sua passagem Chapecoense. Rodrigo Biro só passou pela Chapecoense, não conseguiu apresentar um grande futebol, e isso acaba pesando para o Rodrigo Biro, que vai a Chapecó e disputa a titularidade da equipe do Figueirense. Vamos esperar para ver o que o Rodrigo pode apresentar com a camisa do Figueirense. Se jogar muito, se for em Chapecó, arrebentar contra a Chapecoense, tudo bem. Senão vai se complicar, Rodrigo Biro. Tenha boa sorte, garoto. Boa sorte com a camisa do Figueira pro Rodrigo Biro, que com certeza, caiu nas graças da torcida alvinegra. O torcedor gosta disso. Claro que o torcedor sim. gosta dessa pitada. Tá faltando isso um Como pouco o torcedor no futebol. da Bahia já ficou ali. Tá falando isso. Assim, o que acontece é o seguinte, o torcedor, ele sente um pouco dessa falta disso no futebol. Isso. O futebol carioca tinha muito disso, naquela época de Maracanã lotado, da geral fazendo festa. O futebol catarinense já teve isso até muito recentemente e de repente isso vai acabando. Essa polêmica no futebol, e isso leva também o torcedor pro estádio. Agora você tem que tomar cuidado em alguns momentos e tem que se garantir.
Essa garantia tem que ter. Eu acho que eu vou jogar. Porque muitas vezes falou isso, o Edmundo era campeão nisso, o Renato, né? Renato Gaúcho era campeão nisso. Sim. Falava antes, mas chegava na hora ali, se garantia, meu amigo. Botava pra dentro. Isso, agora. Quando o cara não se garante, aí complica. Boa sorte, Rodrigo Mira, então. Boa sorte, garoto. Falar da Chapecoense, porque por lá o Verdão do Oeste tá investindo na base. Afinal de contas, todo mundo sabe, né? Quem investe na base se dá bem. E a Chape não faz diferente. Eles são as apostas do Verdão do Oeste. Nos últimos anos, o clube tem investido muito para colher bons frutos no futuro. E aí a gente tem que já ter um mercado né, fora, para que a gente consiga colocar eles e que eles desenvolvam o potencial, se não for aqui na Chapecoense, que seja num outro clube também. O crescimento nacional da equipe, que deixou a Série D para jogar na elite do futebol brasileiro em menos de 5 anos, fez com que o Verdão do Oeste pudesse planejar o futuro dos atletas. A gente sabe que está chegando agora, vai lutar pelo espaço e procurar aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade. Igor já está sendo revelado pela Chapecoense. Ele já participou de uma competição sul-americana e destaca a importância de seguir mostrando um bom trabalho. Sabemos que é poucos que recebem essa oportunidade, então a cada dia, a cada treino temos que demonstrar o nosso melhor potencial, o melhor do nosso no dia a dia para o professor e para conseguir uma oportunidade, né? Pois é, Cláudio Miranda, uma tônica do Campeonato Catarinense 2016, não só o Catarinense, como vários outros campeonatos, né? A gente tem discutido isso aqui constantemente, é a valorização da molecada da casa. Trazer bonde pra cá pra ganhar 30 conto e continuar investindo na base, não vale passar a mão em 30 mil, investe na base, que você tem muito mais frutos, né? E na contramão, justamente, de tudo que vem acontecendo no futebol catarinense, estava a Chapecoense, que pouco aproveitava a garotada. Agora vamos esperar que realmente passe a acontecer. Né? E aí vai passar a acontecer. A Chapecoense vai dando passo a passo, momento a momento, com o seu CT, tem condições de criar uma garotada melhor. Chapecoense disputou muito recentemente o Campeonato Estadual Sub-20, a sua final contra o Figueirense, acabou sendo vice-campeã. Então a Chapecoense está crescendo, começa a aparecer. E logicamente, quando você pensa na base, não é para ganhar título, mas para formar bons jogadores. E a Chapecoense precisa disso. Você não vai acertar sempre em contratações, como tem acertado a Chapecoense. Tem dado muito certo em Chapecó esse tipo de situação. Vamos ver daqui para frente se realmente começa a aproveitar essa meninada. E o bom é que 11 garotos são aproximados dos profissionais para poder ser aproveitados e comece a aparecer no futebol de Santa Catarina. Até porque assim, você passa a chamar a atenção, né, Cláudio, do meio oeste de Santa Catarina, do oeste catarinense, daquela parte norte do Rio Grande do Sul, a partezinha sul ali do Paraná, perto de Chapecó, você consegue criar ali uma rede de olheiros para pensar essa molecada e levar para Chapecó. Jogadores que eram oriundos de Xanxerê, de Xaxim, Chapecó, de Maravilha, daquela região, aparecendo aonde no futebol gaúcho. Não só na dupla Grenal, não, mas até mesmo no interior gaúcho. Agora não, pode aparecer na Chapecoense, que seria excepcional, principalmente pela proximidade e pela situação que existe hoje no Oeste, onde todo mundo está torcendo para a Chapecoense. Muito bem, agora eu vou falar com você que quer investir na sua carreira. Chegou sua vez de estudar na Uniaselv. A Uniaselv é a maior instituição de ensino privada do estado de Santa Catarina. São mais de 30 opções de cursos para você escolher e os professores são mestres e doutores com experiência reconhecida. Está esperando o quê para ter um diploma valorizado, hein? Que dá orgulho e conquistar uma excelente vaga no mercado de trabalho. E mais, pague 50% da mensalidade sem juros. Consulte as condições no site. Seleção pelo histórico escolar Uniaselv 2016. Acesse uniaselv.com.br e inscreva-se já. Uniaselv, construa sua própria história. Seguimos falando do Campeonato Catarinense. O Brusque está anunciando mais um reforço. O time que está muito bem montado pelo Mauro Ovelha. Pensando mais um atleta, Claudionir, quem será o moço? É esse aí, ó. Juan, 20 anos, volante, 1,79, esteve no Criciúma. Por último, Claudionir, a gente sabe, né? Mauro Ovelha, quando vai buscar um cara, é porque busca pra somar de fato. E o Juan vai ter muita dificuldade. O time do Brusque está muito bem montado, uma equipe certinha. O que nós vimos aqui, o Brusque foi prejudicado até mesmo pelo excesso de água no gramado. A drenagem do Scarpelli é excelente, foi muita chuva, o gramado ficou pesado e dificultou o toque de bola do Brusque. Impressionante a forma que sai jogando o Brusque. O Brusque vai dificultar a vida de muita gente no Campeonato Estadual, pode ter certeza. E Juan
Então, vai para uma equipe onde para disputar a titularidade vai ser muito difícil. O Brusque está muito bem montado, principalmente a sua meia cancha, que toca a bola e sai jogando bonito. Até mesmo pelas alas, tendo o lateral improvisado, que é o alemão zagueiro. Gostei demais do Brusque, quero ver como vai se comportar o Brusque aqui para frente. Que o Juan tenha boa sorte, porque vai precisar dela para ser titular no time do Brusque. Cláudio Onir, dos 4 ali que estão disputando a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Metropolitano, o Cambura, o Brusque e o Guarani de Palhoça. Você continua achando que o Brusque está um passo à frente desses outros, João? Olha, eu não posso falar muito em Metropolitano e Camboriú, porque não assisti o jogo, vi os melhores momentos. E já teve confronto direto aí, né? E teve confronto direto. Então, desses dois eu não posso falar. Eu posso falar que o Brusque agradou muito. O Brusque jogou muito. O Guarani não foi mal contra o Joinville. O Guarani fez uma boa partida, merecia talvez até o melhor resultado. Vai ser uma briga muito boa. E a boa notícia também é que a federação pode anunciar, até o final do Catarinense, teremos mais uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Não serão 2 e sim 3 vagas. Opa. E aí, isso é muito bom para o futebol catarinense. Isso é muito interessante. Vamos ver se isso vai ser confirmado na sequência. Então, teria mais com essa vaga, uma grande possibilidade do Brusque disputar a Série D. Gostei demais do Brusque contra o Figueirense, mas não posso falar Guarani foi mal, não. Foi muito bem contra a equipe do Joinville também. Agora sim, porque a gente vê a questão de investimento, ao que me parece que a gente está mais com vontade de chegar a uma Série D, é o Brusque. Os caras estão investindo de uma forma para de fato garantir essa vaga na Série D, para ter calendário, porque não vai adiantar fazer esse investimento se não tiver calendário depois. Alguns detalhes, tem uma equipe muito experiente, jogadores na frente muito bons, como o Jean Carlos, jogador que nós já conhecemos, né, que faz um papel muito bom. Ele, no Scarpelli, fez uma grande apresentação. Everton César, o cara carrega o piano numa meia cancha de uma forma excepcional. Alemão. Isso, tem um alemão improvisado na lateral, praticando um bom futebol, fez a jogada do primeiro gol do time do Brusque. O Brusque hoje está muito bem montado, tem um treinador que já foi campeão catarinense, então por tudo isso é seríssimo candidato à Série D. Vamos aguardar para ver mais de perto o Metropolitano nesse jogo com o Avaí e também o Guarani na sequência, assim como o Camboriú. 12h54, rápida parada, a gente dá uma pausa por aqui, mas a gente já volta. Falando ainda de Joinville e do Criciúma, sai daí não. Tudo bem que a temporada recém começou, foram apenas 2 jogos oficiais. Mas você sabe quem é o artilheiro do Criciúma até agora? Eu trabalho para isso, mas seguido assim nunca me tinha me acontecido, né? 2 jogos, 2 gols seguidos, né? Nesse início de ano, o Jack tinha 5 atacantes em seu elenco e foi ao mercado para contratar mais um. E esse chega com indicação do capitão Bruno Aguiar. Com certeza, quando o meu empresário falou para mim vir para cá, eu não pensei 2 vezes. Isso é Jogo Aberto SC. 12h56, o Joinville está contratando mais um atacante. O cara, rapaz, vou te falar, é indicação, aí você imagina assim, né? De técnico, João Carlos Maringá, essa rapaziada sabe muito, tanto o PC Guzmão quanto o Maringá, mas não, veio com aval. Você imagina de quem, Claudinho, que veio com aval esse moço aí? Bem, já foi dito. Que não é o Maringá. Que não é o Maringá. Não é o Nereu Martinelli. Mas é o Bruno Aguiar. Rapaz, não é que ele acertou? O zagueirão Bruno Aguiar foi quem indicou o atacante. Sabe por quê? Descubra aqui. Você deve estar lembrado dessa arte que nós mostramos em abril do ano passado aqui no Jogo Aberto SC. Ela mostrava a extensa lista de 12 atacantes que o Joinville tinha em seu elenco naquela época e que aumentou durante a temporada, chegando a 15 jogadores para a posição. Pois é, mesmo com tantos nomes, o ataque do Jack foi uma decepção em 2015 e praticamente todo mundo deixou o clube. Nesse início de ano, o Jack tinha 5 atacantes em seu elenco e foi ao mercado para contratar mais um. E esse chega com indicação do capitão Bruno Aguiar. Bruno que marcou nos 2 jogos de 2014, falou atrás, o nego velho que é muito difícil de marcar e dá muito trabalho para a defesa. Então a gente está muito confiante que o William possa ser, não toda a solução dos nossos problemas, mas que ele venha a ser um jogador que seja útil nesse setor que nós estamos muito carentes. William Paulista, de 30 anos, é o bom e velho camisa 9. Tem experiência no futebol gaúcho e paranaense, jogou a Série B pelo Sampaio Correia e estava na China, que é justamente para onde todo mundo está indo nesse início de ano. Mas ele resolveu fazer o caminho contrário, para ser o matador que o Jack tanto procura. Eu sempre ouvi falar do Joinville, sempre foi um time que brigou e
Com certeza, quando o meu empresário falou para mim vir para cá, eu não pensei duas vezes. Eu estava até esperando a proposta para ir para a China, né? Mas eu falei para ele que eu não queria esperar mais, queria vir para cá. Pois é, rapaz, a China, né, de olho em todo mundo. Aliás, hein, a janela da China ainda não fechou, a janela por lá continua aberta. E pros caras trazer gente, ou tirar a gente aqui do Brasil é um tapa. E o Bruno Aguiar deve ter levado o suador do menino ao contrato, pelo amor de Deus, que eu não quero marcar ele de novo. Daí que bom que o William Paulista veio para o futebol, Joinvilense indicado pelo Bruno Aguiar. Paulista. William Paulista. Perdão, William Paulista. Foi o que eu falei? Não, eu sei. Só pra garantir. William Paulista. William Paulista. Ah, tá. Né? E veio indicado pelo Bruno Aguiar, que é uma boa indicação. É um cara que faz uma excelente passagem pelo Joinville. Lembrando que ano passado quase foi preterido. Bruno Aguiar hoje é capitão, começa fazendo gol, indicando um jogador. Tomara que ele vá muito bem na equipe do Joinville. Sabe quem é que tem um recado agora fantástico pra gente? Renata Fã. Nossa, vai lá. Renata Fã é fã, sabe do quê? De Sulita. Fala, Renata. Mas sabe por que eu sou fã de Sulita? Porque para caprichar na cozinha eu não preciso nem me preocupar. É isso mesmo. Além de carnes saudáveis, com baixo teor de gordura e garantias de origem, a Sulita também possui produtos temperados com sabores únicos. Tem costela, alcatra, paleta, pernil, picanha e filé mignon e mais. Linguiça toscana tradicional, ideal para o churrasco de domingo. Linguiça toscana apimentada, para dar aquele toque especial nos aperitivos. E linguiça de pernil, preparada exclusivamente para agradar aos paladares mais aguçados. É de dar água na boca, gente. A Sulita tem tudo para deixar o seu almoço ou jantar incríveis. E você ainda pode escolher fazer no forno ou na churrasqueira. Experimente os temperados Sulita. Leve todos para sua casa. Convide seus amigos e prepare receitas maravilhosas. Seja fã, você também. Irresistível. Vai nessa que você não vai se arrepender. Vai em Sulita que vale a pena. Fala do Criciúma, porque o artilheiro por lá não é gente da frente, Claudinei. Vamos ver quem é o moço. Tudo bem que a temporada recém começou, foram apenas 2 jogos oficiais. Mas você sabe quem é o artilheiro do Criciúma até agora? Roger Guedes? Bruno Lopes? Nem perto. O cara do Tigre é o zagueiro Diego Giaretta, que chegou ao clube nesse ano. Contra o Cruzeiro ele fez o gol de empate. E contra o Avaí, na estreia do Catarinense, também de cabeça, ele deu a vitória ao tricolor do Sudestado. Trabalho para isso, mas seguida assim nunca me tinha me acontecido, né? 2 jogos, 2 gols seguidos, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? Para mim, super importante, logo na minha chegada, na minha estreia, fazer um gol, e na estreia do Catarinense também fazer o gol. Então, particularmente para mim, foi uma realização, né? Tá sendo, né? Identificado com o clube e com a torcida, Giaretta já virou o xerife da zaga do Tigre. E amanhã à noite, pela 2ª rodada do estadual, ele vai reencontrar um antigo clube, onde também fez história. Em 2005 eu subi o Brusque, tive a felicidade de jogar a 2ª do Catarinense. Graças a Deus subimos, né, para a Série A. Joguei em 2006 o estadual pelo Brusque também, fizemos um excelente campeonato, né? Conheço bem o campo, né? Conheço bem a cidade, conheço bem o campo, né? E sei quanto é difícil jogar lá, né? Um campo pequeno, estreito, enfim, é outro tipo de jogo, né? O moço tá afinado. E fez um grande jogo na estreia da Sul Minas e também pelo Campeonato Catarinense. Tem que tomar cuidado com o Criciúma. A jogada pela esquerda com o Marlon, ela é mortal. Trazendo o Roger Guedes pela direita. Valeu, Polivalente, grande abraço. Jogo Aberto, esse de hoje fica por aqui. Tchau, gente. Até amanhã, em 12:30.